Dia de partida importante contra o Atlético Mineiro dentro de casa. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes sobre a provável escalação do Goiás, como que vem também o Atlético Mineiro para esse compromisso importante, desta vez jogando na Serrinha e mais uma vez, uma simples vitória, já tira o Goiás da zona de rebaixamento. Quero falar também sobre uma entrevista interessante do Adson Batista nesse último final de semana, falando sobre o interesse de jogadores do Goiás para o Atlético Goianiense na sequência do Campeonato Brasileiro. Quais desses atletas podem ter sido procurados? Quero trazer também sobre o lateral esquerdo Hugo. Será que ele já tem proposta oficial? O Vinícius pode sair, o Sidmar, o Felipe Ferreira também, um jogador completamente escanteado nesse elenco do Verdão. Quero trazer aqui os detalhes e de quais deles já foram procurados pela diretoria do Atlético ou também por outros clubes da segundona. Só antes de começarmos o nosso vídeo da segunda-feira, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Tem também o nosso canal de cortes, o Instagram, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. O apoiador do canal é a Zapay, para você consultar. Usando apenas a placa do seu carro, da sua motocicleta, você consegue verificar se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo o IPVA, licenciamento, multas de trânsito em geral. Você encontra gratuitamente utilizando o aplicativo da Zapay, que eu vou deixar o link para você baixar aqui embaixo na descrição. Além dessa possibilidade, caso você tenha algum débito em aberto, utilizando o nosso cupom Goiás25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas, e também uma possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, utilizando o seu cartão de crédito. Então, muito simples, muito prático e ajuda bastante na sua vida, tanto para você consultar se tem algum tipo de multa de trânsito aí nos últimos meses no seu carro, na sua motocicleta, tendo e utilizando esse cupom nosso, o Goiás25, garante esse desconto no valor das suas taxas e também essa possibilidade de parcelamento no seu cartão de crédito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, ou você encontra também a Zapay no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o jogaço de logo mais entre Goiás e Atlético Mineiro, 8 horas da noite no estádio da Serrinha, onde o Goiás busca quebrar dois tabus, com o técnico Armando Evangelista. A primeira, vencer a primeira do Armando Evangelista dentro de casa, nesse Campeonato Brasileiro, e até mesmo ele, com o comando do Goiás. E outro ponto também, o Goiás que saiu atrás em todos os jogos, jogando no estádio da Serrinha nesta Série A. Realmente é uma coisa incrível, Além de não ficar sem levar gols, a única vez que isso aconteceu no Campeonato Brasileiro, e olha que já estamos aí, vou até pegar aqui a tabela, 15ª rodada, e o Goiás só ficou uma vez, sem levar gol, no caso contra o Vasco da Gama, jogando fora de casa. Na Serrinha, não só o Goiás levou gol em todos os jogos, quando também saiu atrás, mesmo nas vitórias contra o Atlético Mineiro, tomara, contra o Corinthians e também o Botafogo, o Goiás sai atrás e consegue a virada. Contra o Fluminense também sai atrás e busca o empate por 2-2. Então o Goiás tem esse defeito, leva gols em todos os jogos na Serrinha e também saindo atrás, e é algo que vem acontecendo com muita frequência. Erros bestas na saída de bola, foi assim no jogo, por exemplo, contra o Santos. O Goiás precisa mudar extremamente essa postura também contra o Red Bull Bragantino, além de não ser um time que consegue, digamos, ter um ataque muito proeminente, quando faz 3 gols ainda consegue levar 4 lá atrás, mas essa dinâmica é muito difícil para se sustentar em longo prazo na primeira divisão. Desta forma, para o jogo de hoje, ainda o Goiás, pelo menos na parte defensiva, não irá contar com grande desfalque. A tendência é que seja um time próximo àquele que enfrentou o Santos na Vila Belmiro. O João Magno possivelmente vai ganhar a vaga ali como camisa 9, no lugar do Diego Gonçalves. O Mateuzinho também pode aparecer, na teoria seria na vaga do Diego Gonçalves. O Alisson também luta por essa posição, e o Luiz Oyama também, um outro jogador titular pelo meio de campo. Vou deixar essa provável escalação segundo o Globo Esporte. O Morelli também pode retornar entre os titulares, com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, Lucas Alter e o Bruno Melo na zaga, lateral esquerda com o Sandro, meio de campo com o Zé Ricardo, William Oliveira ou Morelli, o Luiz Oyama, e um pouco mais avançado, Mateuzinho, João Magno e também o Anderson Oliveira. Eu fico numa dúvida danada em relação como que eu escalaria esse time do Goiás, porque sendo bem sincero aqui com vocês, um ataque desse não coloca medo em ninguém, Pode ser que o João Magno entre e faça 3 gols no primeiro tempo, isso é totalmente invariável, O futebol não tem como a gente prever, mas só de você bater o olho, cara, realmente é muito fraco para uma Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, se você tira o Mateuzinho, já que o Goiás está sem o Guilherme Marques e também sem o Palácios, o Guilherme que está suspenso e o Palácios com a lesão muscular, o Dieguinho ainda fora, então as opções para um quarto jogador no meio de campo acaba ficando muito fracas, Ou talvez, por exemplo, um esquema com 3 zagueiros, só que eu acho que o Goiás ficaria sem poder
de reação. Porque eu não gosto do William Oliveira, acho que eu iria com o Morelli no meio de campo. Só que aí ficaria sem aquele volantão de maior pegada, já que o Atlético Mineiro também tem um time bastante qualificado. Lá no ataque, o Mateuzinho fez uma boa partida no duelo contra o Santa Fé, na Colômbia, né? Acaba marcando gol, mas acabou caindo um pouco de rendimento também depois daquilo. O Anderson Oliveira também é uma estreia fraca, o João Magno, o jogador que mais se destacou nessa parte ofensiva. Também na zaga, o Bruno Melo vem de uma fase horrível, eu daria uma chance para o Sidmar. A tendência é que ele fique no banco de reservas, né? Enfim, uma escalação difícil também. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Colocaria um quarto homem no meio de campo? Se o Guilherme Marques estivesse à disposição, eu tiraria o Mateuzinho e deixava o Guilherme. O Goiás ficaria mais protegido, dava mais espaço tanto para o Guilherme Marques quanto também para os outros jogadores pelas beiradas. Já que ele não pode jogar, muito menos também o Palácios, fica essa indecisão. Coloca mais um jogador de ataque, um ponta, né? Um jogador que recua menos nessa parte defensiva, como no caso o Anderson Oliveira, ou até mesmo o Alisson, um outro centroavante. Enfim, uma escalação que não é fácil para o técnico Armando Evangelista. Pode palpitar aqui embaixo também nos comentários. Lembrando que eu irei fazer o pós-jogo dessa partida ainda hoje, tá? Deve sair no máximo até umas 10h40, 11 horas. Vou tentar ser o mais breve possível aqui para vocês. Pelo lado do Atlético Mineiro, mais uma vez que o Goiás enfrenta um time que não vence, né, há um tempão. São 6 jogos consecutivos sem vitória no Campeonato Brasileiro também. Uma fase ruim, perdeu para o Corinthians na última rodada dentro de casa. A diferença é que agora conta com o retorno do Hulk, né, que estava suspenso nesse duelo em Belo Horizonte. O técnico Felipão, que também ainda não venceu. De novo, né, o Goiás, quando começa a enfrentar esses times que tem esse tanto de tabus negativos para o seu lado, geralmente o Goiás costuma levar um azar danado, né? Provável escalação do Atlético Mineiro, um timaço. O Everson no gol, lateral direito com o Saravia, a zaga com o Gemerson e o Maurício Lemos, esse ótimo zagueiro uruguaio. Lateral esquerda com o Guilherme Arana, também muito bom jogador, retornando de lesão agora nesses últimos meses. Meio de campo com Otávio, Edenilson e Igor Gomes. No ataque o Paulinho, o Vargas, né, o chileno, e também o Hulk. Tem vários jogadores aí que o Goiás adora levar gol, né? O Edenilson, o Vargas também, o Paulinho não, Paulinho não. E o Hulk, né? Sempre muito perigoso, não só contra o Goiás. Um jogaço muito difícil mesmo, não tem assim grandes expectativas, mas se o Goiás pelo menos conseguir organizar um pouco mais nessa parte defensiva, ajustar também a sua marcação no meio de campo, não ficar tão frouxo e pelo menos ter um pouco mais das ideias do Armando Evangelista, ter nessas semanas mais cheias, né, para trabalhos também, acho que pode facilitar essa reconstrução que o Goiás, querendo ou não, acabou tendo que passar na metade do Campeonato Brasileiro. Lembrando, na metade da temporada, né? Se o Goiás vencer, hoje já sai da zona de rebaixamento, já que ele conta com 11 pontos e o Bahia tem 13. O mais importante, os outros lá de cima já começaram a distanciar. O Santos, que o Goiás conseguiu perder, tem 16, o Corinthians tem 15 e o Bahia 13. O Cuiabá já chegou a 19, então uma pontuação já muito alta, né, para a 14ª rodada do Brasileirão, para a 15ª já completa. E os outros da parte de baixo começaram a pontuar. O Coritiba empatou com o Cruzeiro fora, o Vasco vai enfrentar o América Mineiro também, esse jogo que foi adiado por conta da Copa Sul-Americana, então vão pontuar ali embaixo. O Goiás precisa de mais da conta, pelo menos nem que seja um ponto nesse jogo contra o Atlético Mineiro, para não encravar dentro da zona de abaixamento, que é o mais perigoso agora nesse atual cenário. Pode deixar também o seu palpite para esse jogão de logo mais. Só para completar, o Igor Meritão ele não foi inscrito ainda no Campeonato Brasileiro, a tendência é que ele só fica à disposição para o próximo jogo no final de semana contra o Cruzeiro no estádio Independência, possivelmente em Belo Horizonte. Também o Vinícius, ele pode aparecer no banco de reservas, o Hugo também, que estava se recuperando de uma lesão muscular, e pode existir uma possibilidade de o Zé Ricardo ficar fora dessa partida. Aí entraria o Morelli e o William Oliveira no meio de campo, beleza? Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre uma entrevista polêmica, interessante, do Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, na última rodada, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, uma vitória contra o Sport por 3-1 dentro de casa. O Adson Batista comentou sobre o interesse de jogadores do próprio Goiás para a sequência do Brasileirão. Quero trazer aqui o que ele falou, né, na sua coletiva tradicional após as partidas. Abre aspas, né? Vou pegar aqui, calma. Adson Batista, abre aspas, vamos trazer reforços pontuais, são negociações difíceis, falando do Baralhas, o Atlético é parceiro de todo mundo, eu tenho falado inclusive com o Edmin, ele vem me tratando muito bem, a nossa relação sempre melhora. Tem jogadores do Goiás que te interessam? Foi uma pergunta da Natália Freitas, ele respondeu, tem, o Goiás está jogando a Série A, tem sim bons jogadores, você me pergunta e eu tenho o direito de não falar, né? Brincando ali o Adson Batista, essas questões eu preciso respeitar o Goiás. Nós temos uma relação muito boa no futebol brasileiro. Fecha aspas, essa entrevista, o Adson Batista, como falei, no finalzinho da noite, na sexta-feira. Tanto falando sobre negociações mais complexas, como no caso do Gabriel Baralhas, né, um volante do Internacional que interessa ao rival, e também sobre os jogadores do Goiás, inclusive com a consulta com o próprio Edminho Pinheiro,
para a transferência de atletas. Vale lembrar que o Atlético já trouxe jogadores do próprio Verdão nessa atual temporada de 2023. O zagueiro Heron, que inclusive vem jogando muito bem essa Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás ficou com um percentual futuro de uma eventual venda. E também outros vários atletas que estão na lista de transferências do Goiás. A gente pode colocar dessa maneira, né? Jogadores que não interessam à comissão técnica, também da diretoria fazendo ali o orçamento financeiro. Atletas muito caros com pouco aproveitamento dentro de campo. Já foram emprestados ele o Johnny Lucas, também o Ariel, vários outros também, né? Até difícil pegar aqui a lista, o Felipe Bastos já deixou o Goiás também. E o jogador que a gente pelo menos tem certeza do nome, que foi procurado pelo Atlético, é o lateral esquerdo Hugo. Essa informação lá do Gustavo Ramos, da Rádio Band News de Goiânia, muito obrigado ao Gustavo, e também foi trazida pelo Thiago Menezes no seu Twitter, que ele colocou o seguinte: o Atlético procurou o Goiás na tentativa da liberação do lateral Hugo. A diretoria esmeraldina não se opõe ao negócio, mas só vai liberar o camisa 6 depois que um novo jogador for contratado para a posição. Essa apuração feita pelo Gustavo Ramos. Então já é uma indicação que o Goiás tem sim o interesse de se livrar do lateral esquerdo Hugo, mas só vai fazer essa decisão, tomar essa decisão após a contratação de outro jogador. E eu inclusive falei isso, né? Foi num vídeo com... eu acho que já tem mais de uma semana esse vídeo. Eu até fiquei assim, meio pensativo, né? Porque o Hugo realmente pelo Goiás sempre passou muito mais raiva, mas é uma posição muito escassa no futebol brasileiro. Se for para liberar o Hugo, para não ter ninguém ali na reserva, ou ter que buscar, por exemplo, agora o Xavier, que é um ótimo lateral esquerdo nas categorias de base, mas o Goiás nesse planejamento espetacular, né? Não deu uma chance pro cara no Campeonato Goiano, uma coisa que eu nunca vou entender. Jogos que não valem absolutamente nada no Goianão. O Goiás coloca seus jogadores de 100, 200 mil reais mensais e não dá chance pros da base. E aí chega no Brasileirão, né? Fica aí com essa meba de Hugo, o Sander também numa fase muito ruim, e você não tem aquela experiência, aquela confiança de um jovem das categorias de base. Enfim, sobre o Hugo, não talvez um dos piores jogadores que já defenderam o Goiás, se pegar tecnicamente falando, mas pelo menos ele, como posso dizer, não tem como você achar tão fácil no Campeonato Brasileiro outras posições. Você pegar, por exemplo, no Atlético Paranaense, ele liberar um jogador por empréstimo, de graça, igual o Goiás tem essa mania feia, né, de fazer no futebol brasileiro. A parte financeira também pesa, mas não tem aquela ousadia, aquela diferença de você buscar diferentes jogadores e você livrar de um jogador que está aí na reserva, beleza, aquele feijãozinho com arroz, mas se tudo der certo, ele acaba não prejudicando. No geral, não aparece na frente, não marca muito bem, mas é melhor você ter ele do elenco do que não ter, por exemplo, nenhum reserva para o Santos. E aí sim, contratar um lateral esquerdo melhor que o Hugo, o que tecnicamente não é tão difícil, mas no mercado brasileiro, por incrível que pareça, por conta da falta, a escassez dentro do mercado, aí sim, liberando ou para o Atlético ou para outro rival na Série B do Campeonato Brasileiro, eu acharia mais interessante, né? Obviamente vai depender muito da parte financeira também, algum time que quiser fazer uma compensação financeira para o Goiás, tanto o Ceará já fez proposta, o Atlético e o Guarani foram outros clubes da segundona que procuraram o jogador. Pode deixar sua opinião a respeito aí do lateral esquerdo Hugo, pelo menos que a gente sabe até agora de nome concreto, que foi sim procurado pelo rival goianiense. Sobre outros jogadores que podem deixar o Goiás, eu já falei também sobre o Sidmar, essa apuração também lá do meu parceiro, o Periquito Brisado, que pode existir uma possibilidade da diretoria do Goiás emprestar o Sidmar na sequência do Campeonato Brasileiro para um clube possivelmente da Série B, né? Acho que o Sidmar, inclusive, até falei, poderia ser um titular nesse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, vinha de uma fase ruim, tem um contrato longo no Goiás também, né? Até dezembro de 2024, a questão é que a gente não conta com nenhum outro zagueiro para a posição. Talvez se chegar mais um outro mais badalado, e aí sim, o Goiás contratar um outro lateral esquerdo, aí o Sidmar pode perder bastante espaço e ser emprestado para um outro clube. O Atlético que procura zagueiros, inclusive no vídeo que eu mencionei o Sidmar, falei isso. Não é uma informação, apenas um pitaco mesmo, mas possivelmente o Sidmar também deve ter sido pelo menos consultado. Como que está a sua situação, já que o Goiás ele não vem jogando, o Verdão também tem o interesse, né, de contratar outro jogador para essa posição, e o Atlético, a sua pior deficiência, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, no sistema defensivo, então possivelmente também o Sidmar a gente pode colocar, digamos, não numa lista concreta, porque a gente não sabe, mas nessa consulta, em uma sondagem, possivelmente isso aconteceu. Outros jogadores que podem deixar o Goiás, o Felipe Ferreira, ele tem contrato com o Verdão até dezembro de 2024, realmente o custo-benefício é terrível, né? Até aqui não vem conseguindo jogar. No Campeonato Brasileiro, inclusive, nem participou, né? As últimas atuações dele ainda lá na Copa Sul-Americana, também na disputa da Copa Verde. Tem um salário muito alto no Goiás, se eu não estiver enganado agora, recebe mais de 120 mil reais mensais.
só para ficar encostado, né? Então uma negociação que é difícil da gente bater, porque quando foi contratado, todo mundo elogiou, mas infelizmente não deu certo. Tem um contrato longo ainda, um que eu tenho total certeza que o Goiás mais busca emprestar, até porque tem um salário muito alto. O Diego Gonçalves ele foi procurado pelo Coritiba, pelo Vitória, pela Chapecoense e teve mais um também, o próprio Mirassol, onde ele só está emprestado pelo Goiás, para o Goiás, melhor dizendo, né, até o final do Campeonato Brasileiro. O Diego Gonçalves, o Armando Evangelista gosta dele, então acredito que não terá uma liberação do atual comandante. O Vinícius também várias especulações, mas o Vinícius ele tem um contrato longo ainda, até dezembro de 2025, a não ser que o jogador peça para sair ou o Goiás busque mais uns 2 reforços naquela região do campo, eu vejo com menor possibilidade dele deixar o Goiás. O Natan Melo e também o atacante o Felipe Costa, eles estão na lista de dispensas, né, pelo menos de empréstimos do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro. Não sei se algum deles agregaria dentro de algum clube da Série B. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, se o Goiás deveria liberar jogadores para o rival. É aquela coisa que é difícil, né, porque ao mesmo tempo você fala, pô, não quero reforçar, entre aspas, o rival, né, porque você jogar o pro Atlético, não sei se é um reforço tão grande assim, mas para a Série B é sim um nome interessante. Só que você tem que considerar aquela parte financeira também. Quanto mais aquele jogador fica dentro do elenco, você tem que pagar o seu salário, né? Está sendo assim com, por exemplo, o Felipe que não vem jogando, o Vinícius também um custo-benefício ruim, o Sidmar também da mesma forma, né? Ficando no banco de reservas no Brasileirão. Pode deixar o que você faria sobre essa situação aqui embaixo nos comentários. E uma entrevista também, né? Sempre o Adson descontraído, sempre sincero também, falando dessas conversas com o Edmilson Pinheiro para trazer novos jogadores do Goiás. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final vou deixar outros vídeos que eu já gravei aqui nesse final de semana. Tem o nosso canal de cortes, o apoiador do canal Azapay e também o nosso pós-jogo que eu vou gravar ali no máximo até umas 10h50, 11 horas da noite, já soltando aqui para vocês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!